No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto sério que está afetando muitos de nós criadores de conteúdo no YouTube: os strikes. Vamos explorar como esses strikes estão fazendo muitos produtores perderem seus canais e a monetização e como podemos nos proteger dessa situação. Tem havido muitos strikes na comunidade recentemente. Vários criadores conhecidos como o Games Edu, o Teddy, Fiasco, têm recebido strikes injustamente, na minha opinião. Alguns por fazerem memes, outros por usar trilhas sonoras de terceiros. E não são apenas os grandes nomes. Muitos criadores menores também estão sofrendo com isso. Até strikes falsos têm sido aplicados, prejudicando canais inocentes. Mas quem está errado e quem é a vítima? Vamos discutir como o YouTube se tornou uma plataforma de tormento para quem vive exclusivamente dela. A vida de muitos criadores é destruída de uma hora para a outra devido aos strikes, que podem ocorrer por duas principais razões: violação das diretrizes da comunidade ou violação dos direitos autorais. Violação das diretrizes da comunidade: o YouTube aplica strikes sem aviso prévio por violação das diretrizes. Essas regras existem para proteger a comunidade, mas muitas vezes os criadores infringem as regras sem saber. Conteúdos de terror ou sexualmente gráficos são fáceis de identificar como um problema no canal, mas memes podem ser uma área cinzenta. Fiquem comigo que eu vou ajudar a manter seus canais seguros. O que são strikes de direitos autorais? Os strikes de direitos autorais são ainda mais problemáticos. Eles deixam os canais expostos a decisões de terceiros que podem pedir strikes pelo uso de seus conteúdos. Um strike pode levar à perda do canal após 3 ocorrências, ou até mesmo ao primeiro strike, dependendo da gravidade. Vamos aos mitos e realidades dos direitos autorais. Não caia no mito de que usar trechos de um vídeo ou música de 10 a 15 segundos é seguro. Qualquer denúncia pode resultar na perda do seu canal. O YouTube é obrigado a seguir as leis americanas e locais de diretrizes autorais, seguindo o protocolo DMCA, Digital Millennium Copyright Act. O que é o DMCA? O DMCA é um ato de direitos autorais que protege grandes corporações desde 1998. Isso beneficia empresas, como por exemplo a Disney, mas prejudica criadores de conteúdo. O DMCA tem uma proteção chamada Porto Seguro, que iliba as plataformas de responsabilidade criminal, transferindo toda essa responsabilidade para os criadores quando fazem um upload de um vídeo. Mas como funciona os strikes? Para haver um strike, basta alguém reivindicar ser detentor dos direitos autorais. O vídeo cai imediatamente. Podemos contestar strikes falsos na justiça, mas isso demanda tempo, recursos e advogados, não é fácil. E em caso de strikes legítimos, o proprietário dos direitos pode pedir a remoção imediata do conteúdo ou dar um aviso com um prazo de 7 dias para resolver, mas normalmente opta por dar um strike ao canal. Vou dar um exemplo com problemas com direitos autorais. Um exemplo de como isso pode afetar os criadores é o caso de canais de música que ensinam como tocar músicas de bandas conhecidas. Esses canais frequentemente enfrentam problemas de direitos autorais e não conseguem monetizar seus vídeos. Além disso, pode até levar um strike de uma corporação dona da melodia ou da letra da música. Isso inviabiliza canais educativos que ajudam a motivar os alunos a aprenderem um instrumento. O que é a lei Fair Use e suas limitações? Muitos criadores tentam alegar o Fair Use, ou seja, o uso justo, que se aplica ao ensino nos Estados Unidos. No entanto, essa lei não existe na Europa ou no Brasil, o que torna esses canais vulneráveis à desmonetização e até mesmo a strikes. As gravadoras estão mais preocupadas com os lucros do que com os criadores de conteúdo que promovem suas músicas. Na indústria de jogos, a difusão de imagens também é tecnicamente proibida.
e pode levar a strikes. Mas espera aí. No entanto, as produtoras de jogos perceberam que os streamers são fundamentais para a publicidade e a visibilidade de seus produtos. Por isso, muitas vezes incentivam os criadores de conteúdo, oferecendo jogos gratuitamente e colaborando com os grandes canais. Infelizmente, essa compreensão não se estende a gravadoras musicais. Como evitar este tipo de problemas? Para evitar problemas, é crucial fazer mudanças significativas no conteúdo de terceiros, adicionando valor criativo e educativo. Isso ajuda a evitar desmonetizações e strikes. Lembre-se de que não existe uma regra que permita o uso de conteúdo de terceiros por 10 segundos. Qualquer uso sem permissão pode resultar em strikes. Sublinho a importância de leis mais justas. É essencial que nós, criadores, pressionemos por leis mais justas que permitam maior liberdade criativa. O YouTube e outras plataformas também precisam de se posicionar e pressionar por mudanças. Juntos podemos melhorar a plataforma e criar um ambiente mais justo para todos. Espero que estas dicas ajudem vocês a proteger seus canais e continuarem a criar conteúdo com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Juntos podemos fazer história. Boa sorte, criadores!